E aí, galerinha do YouTube, vocês estão bonzinhos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E aí, Carol? Hoje a gente vai falar dos livros em andamento e alguns abandonados também. Bom, por que eu coloquei os dois juntos? Porque, na verdade, alguns livros estão abandonados, mas assim, na minha cabeça, no meu coração, eles estão abandonados momentaneamente. Eu não os abandonei pra sempre. Tem alguns que eu acabo lendo sempre nas férias, outros eu parei na metade, mas um dia eu quero retomar, e coisas do tipo. O primeiro deles me dá muita dor no coração, gente. Eu me dei de Natal alguns anos atrás o box do Tolkien. Era Natal, tava em promoção, vinha 5 livros do Tolkien, eu falei, por que não? Amo os filmes do Senhor dos Anéis, já vi incontáveis vezes todos os filmes. Eu vi todos os filmes do Hobbit no cinema. E eu falei, cara, eu preciso ler essa história. É uma história que a gente conhece por causa dos filmes, porque todo mundo conta. Mas eu tenho que ler os livros. E eu tava ali, com eles guardados, embalados ainda na estante. E é uma audácia sem fim, né? E eu peguei o nosso querido Sociedade do Anel pra ler. Há 2 anos atrás. E aí eu fui lendo, legal. Tá a vidinha lá no condado. Aí eles resolvem sair do condado e entra na parte inacabável e infinita do Tom Bombadil. Você que já leu Senhor dos Anéis, fala pra mim se não dá vontade de morrer, de desistir do livro e matar todo mundo que gosta de Senhor dos Anéis quando você chega na parte do Tom Bombadil. Gente, dói o coração, sabe? Então, eu tô na metade do livro. E, na verdade, agora que eles encontraram o Aragorn e o Pônei Saltitante, estão indo pra Valfenda. E eu tenho fé no meu coração de que agora a história vai. Só que eu acabo lendo sempre quando eu viajo. Ou no carnaval, ou no ano novo. Então, desde o carnaval que eu não pego esse livro. Não sei se influenciada pelos Hobbits ou não, mas eu acabei fazendo do Senhor dos Anéis um livro de férias, assim. Toda vez que eu vou passar o dia em outro lugar, vou ficar um tempinho fora, eu acabo levando o Senhor dos Anéis e retomo a leitura lá. Mas, por enquanto, ele tá parado. O segundo livro, quando eu falei pros meus alunos, quando eu postei nas redes sociais que eu tava lendo, foi um auê, que tinha um monte de gente lendo, que tinha um monte de gente que queria ler, queria saber a minha opinião, se estava legal para poder comprar ou não o livro. E algumas pessoas me alertaram de que seria uma leitura um tanto quanto difícil. E eu não dei atenção. Eu tava tão empolgada com esse livro, mas gente, vocês não têm noção. Tanto que eu tô até com o livro 4 em casa. E aí, tô bem próxima do meio, eu acabei desacelerando. Na verdade, eu comecei lendo 2 capítulos por dia. E eu tava no gás, eu tava amando a história. Tem alguns capítulos muito chatos, mas eu sei que eu tenho que passar por eles pra chegar aos capítulos dos personagens que eu mais gosto. Só que alguns meses eu ganhei sobrinhos gêmeos e o meu tempo de leitura, que já era muito pequeno, diminuiu ainda mais. E coitado da Guerra dos Tronos, ele tá bem de lado. Bem de lado. Eu não lembro a última vez que eu peguei um capítulo pra ler. Assim, tá em andamento, né? Inverno está chegando. Obviamente não é uma história que eu vou parar, até porque tem um monte de livro deles aqui em casa. Ela tá devagar, mas tá indo, tá? O terceiro livro, eu acho que ele naturalmente é controverso. Eu sempre vejo as pessoas falando que esse livro é 8 ou 80. A pessoa ou ama ou odeia. No meu caso, eu não fiquei nem de um lado nem do outro, sabe? Quando eu li A Menina que Roubava Livros, eu não li exatamente quando lançou, acho que eu li uns 2, 3 anos depois. Caraca, tá todo mofado. Isso é sinal o quê? De Deus. Tá vendo? Ah, minha alergia. Bom, eu achei a premissa desse livro maravilhosa, né? Uma história narrada pela morte, onde os capítulos têm texturas e cores diferentes pra falar das pessoas. Eu achei maravilhoso. Mas eu achei meio vai, não vai.
não fui abraçada por esse livro. Ele não me abraçou. E aí, que não rolou, entendeu? Eu não cheguei nem na metade dele, eu dei uma abandonada, mas é um livro que eu quero ler e terminá-lo um dia, porque é uma história que me interessa muito, eu quero saber o desenrolar dessa história, sabe? E eu acho que eu preciso de uma outra edição, porque ele tá muito mofado, eu acabei de ver isso, eu já estou esperando segurá-lo, então vamos deixar ele de ladinho, né? O outro livro abandonado é... Eu acho que eu comecei a ler no ensino médio, mas eu já tentei lê-lo umas 3 vezes. E, coincidentemente ou não, eu acabo parando mais ou menos sempre na mesma parte, que coincidentemente ou não é sempre perto do meio. Eu tenho um problema, né? Eu chego no meio dos livros, eu perco o gás. Será que tem terapia pra isso, gente? Me diz aí. Bom, o livro é Lolita, do Vladimir Nabokov. Eu acho que, na verdade, eu não tive muito estômago pra ler esse livro, sabe? E foi chegando no meio, assim, o desenrolar da história, tá bem no meio mesmo. E, assim, tava rolando umas descrições aqui, tipo, nossa, como você me machucou, mal dá pra eu sentar. E a menina tem 12 anos, gente. Esse rumbete é um danado. E eu acho que eu não tive estômago pra continuar essa história, sabe? É uma edição, não sei se é da Globo, não sei. A editora eu sei que é a Companhia das Letras, mas eu não sei se foi uma edição do jornal O Globo. Eu lembro que tinha vários livros assim, capa dura, todos bonitinhos. E assim, esse ano, ou ano passado, não sei, há pouco tempo, foi lançada uma nova edição, que é aquela capa de bolinhas, toda bonitinha. E muita gente, até aqui no YouTube, tá lendo, fazendo resenhas incríveis, que me deu muita vontade de ler. Inclusive a Mel, do canal Literatura-se, descobriu que este livro é o melhor livro da vida dela. E assim, ela tá muito entusiasmada com o livro, sabe? E tem várias pessoas discutindo, refletindo sobre o livro, e tinha algumas coisas que eu não tinha percebido. Nessa época eu ainda não lia fazendo marcação, sabe? Com aquelas tirinhas de post-its. Isso ajuda muito, né? Você prestar mais atenção no texto, você fazer anotação, você querer ver alguma parte que você acha mais importante, você já vê onde estão as tirinhas marcadas, pra você voltar e reler ou fazer uma citação em algum lugar que você queira usar. Eu ainda não lia nessa forma, então muito reler e terminar finalmente o Nabokov, porque com essa onda aí dessa reedição, essa galera toda lendo, eu acho que eu vou mudar minha opinião sobre esse livro, assim. Tinha alguns pontos que eu não tinha refletido sobre, pontos de narração, sabe? Até quando o personagem principal tá mexendo com a nossa cabeça, sabe? Até quando aquilo tudo ocorreu de verdade ou não. E eu fiquei muito intrigada. E eu queria ver se eu conseguia reler e terminar esse ano, né? Vamos ver. Bom, o próximo livro eu estou lendo. Mas é uma leitura muito devagar. Ela precisa ser feita com muita calmazinha no seu coração, tá? Eu gosto muito de ler sobre religião. Diversas religiões, tá? Nenhuma específica. É um assunto que me interessa muito. E eu queria tentar ler mais filosofia e mais religião pelo viés filosófico do que somente a teologia, sabe? Me interessa muito, eu já pensei em fazer pós ou uma outra graduação em filosofia. Eu queria começar a ler mais sobre o assunto. Eu tive a brilhante ideia de ler Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão. Só que assim, Kant é uma leitura muito densa. Você precisa voltar, sei lá, eu preciso voltar 5 vezes no mesmo parágrafo, com uma leitura muito atenta, muito compenetrada, para tentar entender o que ele está dizendo, e anotando e resumindo os parágrafos. É uma leitura muito densa. O vocabulário é muito complicado, não é um vocabulário simples. E as frases são muito extensas, então muitas vezes eu me perco no meio das frases, porque é tanta vírgula, é tanta entrelinha, que você se perde no pensamento. Isso acontece muito. E eu tava me sentindo muito mal de ler esse livro e não tá absorvendo o quanto eu achei que estaria. Eu fui perguntar no Facebook para alguns amigos meus se alguém já tinha lido Kant e o que eles achavam. E eu tive uma amiga, Raquel, um beijo, sua linda, que se formou em letras comigo, mas ela já fez faculdade de História. E ela falou que na faculdade de História ela leu 2 livros de Kant
e que é muito pesado. Inclusive os professores falavam, né, que é um autor muito pesado. Então eu não acho assim que foi uma boa escolha, mas está sendo muito interessante. Eu tô no comecinho dele também, mas eu tô fazendo milhares de anotações, porque como eu falei, é necessário. E é uma leitura um pouco mais devagar, mas ela tá fluindo. Gente, eu tô adorando isso aqui. Esse livro fala sobre moral, sobre ética, se é necessária religião para você ser moral ou ter ética. E são reflexões muito interessantes. Eu tô gostando muito. Eu ainda tô nos prefácios. Tem o prefácio da primeira edição, de 1793. E tem o prefácio da segunda edição, que é de 1794. E eu ainda tô lendo os prefácios. Então, se o prefácio está difícil, você imagina o resto do livro. Mas vamos lá. O último livro foi o resultado do Escolhendo o Livro desse mês. Confesso que eu queria que Frankenstein tivesse ganhado, porque eu tô muito na vibe de ler esse livro, eu queria muito. Mas quem ganhou foi o Retrato de Dorian Gray, da Oscar Wilde. E, gente, esse livro ganhou de lavada. Assim, quase por unanimidade. Acho que Frankenstein teve 2 votos, o resto todo mundo votou no Dorian Gray. Vocês são danados, hein? Bom, eu já comecei a ler essa semana, eu também li só o prefácio. Gente, o prefácio desse livro faz valer a vida. Assim, no prefácio ele já me ganhou. Já sei que é um livro maravilhoso. Quando a gente lembra que o Oscar Wilde sempre sofreu muito por sua opção sexual, e foi uma das razões desse livro ser censurado, porque trata-se de uma história de homoafetividade, homossexualidade. Esse prefácio é um tapa na cara, sabe? Dos críticos. Ele fala da importância do poeta, de como ele precisa escrever sobre aquilo que ele quiser, ele precisa ter essa liberdade, que a censura mata a arte do poeta, entre outras coisas. Gente, esse prefácio é maravilhoso, imagina o resto do livro. Ele também é fininho, é curtinho, apesar das letras serem pequenininhas e quase não ter espaçamento. Eu imagino que eu vou ler rápido, assim, é uma história que tem um andamento legal. E em breve, provavelmente em agosto, eu vou fazer resenha desse livro aqui pro nosso canal. Bom, gente, basicamente são esses livros que eu tô lendo, assim, um pouco, tartaruga, mas tô lendo. Eu quero saber, você já leu algum desses livros? Você empacou em algum desses livros? Você tem curiosidade de ler algum desses livros? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre eles. Obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo vídeo.